Paz do Senhor. Abra o seu Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Todo final de ano nós começamos com uma série de mensagens rotativas. Pastor, o que é uma mensagem rotativa? É aquela mensagem para final de ano. Aquela mensagem mesmo para você fazer nos últimos dias que faltam, o que você não fez durante o ano inteiro, amém? E hoje eu vou pregar justamente sobre aquilo que você não fez agora. Eu vou pregar sobre interação com o processo, amém? Você não fez de novo. Interação, pastor, o que é interação? É quando eu interajo. Irmãos, quem já ouviu aqui, quem tem promessa não morre? Morre sim. Moisés tinha promessa de entrar na terra prometida, sim ou não? Amém? Morreu sem entrar na terra prometida, sim ou não? Por que morreu? Porque desobedeceu. Irmão, olha aqui, você não vai conquistar com a sua performance ou com o seu sacrifício aquilo que você perdeu por desobediência ou por falta de interação com uma promessa. Então nós somos filhos de Abraão, amém? Gálatas capítulo 4 e 5 fala que nós somos filhos de Abraão. Baixa um pouquinho o pad aqui para mim, por favor. Então nós somos herdeiros das promessas de Deus. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus disse: eu vou abençoar os que te abençoarem. Só que tem um detalhe, Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Alguém aqui faz parte de alguma família da terra? Amém? Não interagiu de novo, mas tudo bem. Até o final da mensagem você vai estar levantando as mãos, os pés, fazendo coqueirinho. Eu acredito em nome de Jesus. Pastor, o que é interação? Eu vou facilitar. Interação é congruência. Amém? Pastor, o que é congruência? Congruência é compatibilidade. É quando aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você sonha está compatível, está congruente, está condizente com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está interagindo. Porque não adianta você ter promessa, irmão. Os filhos de crente têm promessa para a salvação, mas se eles virarem as costas para a promessa, irmão, eles vão morrer, vão para o inferno. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos interagir com as promessas de Deus. Gênesis 12, eu abençoarei todas as famílias da terra. Quem? Os descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Um tempo atrás, teve uns judeus holandeses que vieram para o Brasil e tentaram desembarcaram em Recife. Mas como eles eram monoteístas, como eles só adoravam Deus, e o Brasil é um país idólatra, e antes era muito mais, o Brasil não interagiu com eles. Na verdade, o Brasil os expulsou. E eles saíram daqui, se não me falha a memória, 60 judeus holandeses, que foram para um lugar chamado Nova Arca, Nova York. E lá numa ilha chamada Manhattan, melhor dizendo, Manhattan é o Gandhi. Lá eles começaram uma economia financeira e hoje eles mandam no mundo. E aí o brasileiro com canudo de formatura vai lá lavar prato para ganhar moeda, para ganhar pizza, ganhar gorjeta, chips, melhor dizendo. Então, irmãos, por quê? Irmão, não adianta nós termos promessa, nós precisamos interagir com essa promessa. E não só interagir com a promessa, nós precisamos interagir com o processo para alcançar esta promessa. A Bíblia diz que Abraão teve 2 filhos. Ele teve um filho chamado Ismael e um filho chamado Isaac. O Ismael não interagiu, o Isaac interagiu. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 12, que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra. Vou ler na minha tradução, se vocês acharem uma tradução compatível, coloca para mim, por favor. Diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, ou tem tradução que fala 100 vezes mais. Ali está falando cêntuplo, legal também. Porque o Senhor o abençoou, ou o abençoava, né? Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja, e por isso lhe entulharam os poços
todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. 17. Então Isaque saiu dali e se desviou, irmão, porque sofreu perseguição, é isso? Isaque partiu dali e de lá, e acampou no vale de... Não é um verbo, mas eu posso aplicar como um verbo, irmão. Deus vai te levar para um lugar onde você vai gerar, amém? Ó, melhorou a interação, até o final eu falei. Então ele foi, e ele acampou num vale chamado Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço com água nascente. Estenda sua mão para cá, por favor, libera uma palavra de oração para a minha vida. Eu quero ouvir o som da sua voz, orando por mim, me abençoando, arrancando de mim não apenas informação, mas transformação, unção que despedaça o jugo. Ore por mim, por favor, que eu preciso. Pai, em nome de Jesus, eu recebo esta oração. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, o que dizer da oração de centenas de justos que estão aqui nessa noite? Senhor, libera para a minha vida tudo aquilo que eles estão pedindo, tudo aquilo que eles estão clamando, em nome de Jesus, amém? Diga comigo, interagindo com o processo da promessa. Porque, irmão, antes de nos dar a promessa, Deus nos submete a um processo. Só que esse processo vai deixar muita gente possesso, vai deixar muita gente endemoniada, vai deixar muita gente com raiva, e você precisa saber lidar com isso, porque senão, você não vai saber interagir com isso, consequentemente, você vai perder o direito da promessa. Então, a conquista da promessa está condicionada à sua interação. Como que você tem agido? A forma como você tem agido tem sido congruente, tem sido compatível com aquilo que você tem sonhado, com aquilo que você tem desejado. Por quê, pastor? Porque as promessas de Deus, elas trabalham dentro de um princípio chamado lei da semeadura. Pastor, o que é um princípio? O princípio é tudo aquilo que precisa ser obedecido no começo para não estragar o final. Nós brasileiros achamos que os fins justificam os meios, mas Deus não. Deus não. Isso aí, irmão, não é só Deus. Toda empresa que cresce de forma orgânica, ela tem visão, missão e valores. Visão onde ela quer chegar, missão que ela precisa fazer para chegar, e valores são os princípios que ela não pode negociar para chegar onde vai chegar. Então, com Deus não é diferente, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, é o mesmo processo. E nós, crentes, nós achamos que a nossa fé compensa as nossas faltas, mas não compensa. Deus, a Bíblia diz em Jeremias 1:12, que Ele vela pela sua palavra, para cumprir esta palavra. Deus não tem compromisso com o pastor Jean, com o Ministério do Teu Reino, com a igreja evangélica. Deus não é evangélico, irmão. Deus é Deus, e Ele tem compromisso com a palavra de Deus. E nós, quando não interagimos de forma correta com esta palavra, mesmo tendo promessas, ou nós adiamos ou sabotamos a conquista dessa promessa. Isaque tinha uma promessa, ele era filho do homem, o único homem da Bíblia chamado de amigo de Deus. O único homem da Bíblia, não teve outro chamado de amigo de Deus. Quando Deus, irmão, foi destruir Sodoma, Ele pediu permissão para Abraão, e disse: eu não posso fazer nada sem antes revelar o meu segredo para o meu servo Abraão. Olha a intimidade, irmão, que ele tinha com Deus. Só que Deus não tem neto,
Deus tem filhos, e os meus filhos precisam ter a mesma interação que eu tenho com Deus, para que eles possam herdar a promessa que Deus fez a mim, amém? Porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, mas os filhos precisam agir com o mesmo coração. Por isso que o último versículo do Velho Testamento, em Malaquias, o último versículo, a Bíblia diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, conforme está lá em 1 João 1,7, ou 1,5. Mas o sangue de Jesus não quebra a maldição, porque toda maldição tem uma causa, e essa causa, irmão, precisa ser tratada, e muitas vezes nós tratamos o efeito. Então a maldição, para ela ser quebrada, não é o sangue de Jesus, é a minha interação com a obediência à palavra de Deus. Só tem uma coisa que quebra a maldição: obediência. Obediência. Então, coloca para mim Gênesis 26 e 12, porque Isaac tinha uma promessa, irmãos. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, irmão, diga comigo assim, ó, a bênção de Deus é geracional, não é só para ficar em mim, é também para os meus filhos. Tem um salmo que fala isso: os filhos dos teus filhos. O salmo que é aquela bênção, né, do hino da bênção, né, Bruna? Sobre os filhos dos teus filhos. Então, irmão, a promessa de Deus é geracional, não é pessoal, não é só para mim, é para alcançar meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos, que eu quero alcançar em nome de Jesus, que eu vou morrer com 120 anos, para a tristeza da minha esposa. Então, o texto começa dizendo que Isaac semeou naquela terra. Primeira coisa que eu quero que você entenda, primeira interação que eu quero que você entenda, irmão: interação, não pode haver terceirização. Você não pode terceirizar aquilo que é para você fazer. É claro que liderar é delegar, e delegar é delargar, porque tem gente que delega, mas não delarga, né, irmão? Tem gente que delega, mas quer que faça do seu jeitinho. Mas olha só, eu não posso terceirizar, irmão. Por quê? Porque a bênção da semeadura, a lei da semeadura, ela é pessoal. Ela é pessoal. Ela é geracional, mas ela começa no pessoal. Ela é coletiva, mas ela começa no indivíduo. Não no individualista, mas naquele que sabe ter individualidade, personalidade própria. Então a bênção de Deus não pode ser terceirizada. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo aquilo que o homem singular plantar, isso também ele singular colherá. Então, irmão, não pense que os seus filhos vão herdar de mão beijada aquilo que é fruto do preço que é você que está pagando. Eles precisam interagir, irmão, isso é pessoal. Isto é pessoal. A Bíblia diz que o Isaac fez o quê? Semeou. Primeiro lugar, não terceirize. Não coloque para os outros fazer aquilo que é para você fazer. Tem homem, irmão, eu fico desviado quando chega um homem para mim e diz: pastor, a minha mulher é mais crente do que eu, então ela vai para o céu. Você não, irmão, porque o sacerdote lá da sua casa é você. Pode ser que ela tenha o dom da pregação e você não tenha. Pode ser que ela tenha o dom de lecionar para a escola bíblica infantil, mas você não tenha. Pode ser que ela tenha o dom do louvor e você não tenha. Mas quem tem que ser o sacerdote é você. A palavra sacerdote no hebraico é sacer, de onde vem a palavra pontífice, de onde vem a palavra ponte. É o homem que é a ponte da bênção e da maldição para casa. É o homem que é a ponte da bênção e da maldição para o seu casamento. Mas infelizmente alguns homens, ao invés de ter sido ponte, tem sido muro, e tem retido o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, no seu casamento. Se nessa noite você chegou aqui como muro, você vai sair como ponte, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que o Isaac, ele semeou o quê? A semente que ele tinha.
Como é fácil fazer a obra com o dinheiro dos outros. Como é fácil pensar assim, eu não vou participar disso, mas com certeza Deus vai levantar o outro. Mas não resta dúvida. Só que você que não vai colher, porque você não plantou. A obra de Deus nunca vai parar. A obra de Deus, irmão, durante a pandemia, eu vou falar algo que você nunca me ouviu falar nesse altar. Eu vou falar algo aqui. Durante a pandemia, a igreja ficou me devendo R$22.500 de salário. Vocês me ouviram falar isso? Não me ouviram. Por quê? Dinheiro não me para, porque ele também não me move. Pastor, então por que você está falando isso? Para você entender que eu fiquei sem R$22.500 de salário durante os anos da pandemia, mas não ficou família sem receber cesta básica aqui, porque a gente não parou o projeto social. A igreja continuou crescendo. Liga para o seu pico, dono do pavilhão, e pergunta assim, algum dia a igreja ligou para o senhor pedindo para baixar o aluguel? Algum dia a igreja pagou o aluguel um dia de atraso? Nunca! Porque Deus não depende de pessoas individualmente, irmão. Deus depende de uma igreja que tem visão, que tem generosidade, que é fiel e que sabe que se plantar, vai colher, porque é promessa de Deus, é lei da semeadura. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Terceira coisa que eu aprendo aqui, você nessa interação com o processo, você tem que entender a qualidade da terra. Isaac semeou naquela terra em tempo de fome. Então, irmão, não adianta você ser uma bênção, não adianta a sua semente ser abençoada, se a terra onde você está semeando não está na bênção, meu irmão, você está lançando semente fora. Então esse papinho, pastor, eu congrego lá na igreja tal, mas eu não sou dizimista, não sou ofertante, porque o dinheiro lá não é gasto de forma idônea. Então deixa de ser hipócrita e sai de lá, pelo amor de Deus. Pare de justificar um erro com outro erro. Se o lugar onde você não está, a terra não é boa, a forma administrativa não é idônea, sai de lá. A Bíblia diz no Salmos capítulo 11, versículo 3, que se os fundamentos estão abalados, não tem o que fazer o justo. Então não perca tempo numa igreja, irmão, onde a terra não é boa. A única coisa que faz, irmão, eu não semear uma semente, é quando eu sei que a terra vai matar esta semente. Mas aí, irmão, eu não uso isso como justificativa para não semear. Eu pego aquela semente e eu semeio em uma outra terra fértil. Então, para concluir aqui, irmão, se você não tem semeado nessa casa, é porque para você essa casa não é uma terra boa. Não é uma terra boa. E se para você essa casa não é uma terra boa, por favor, continue do jeito que você está, congregando. Se Jesus vir, você vai para o céu, mas nós não queremos o seu dinheiro. Isaac, ele semeou numa terra que ele sabia que ia colher. Então pare de semear, eu não me refiro aqui só a dinheiro, irmão. Pare de semear o seu tempo em terras que não são frutíferas. Pare de semear o seu amor em pessoas que não são frutíferas. Pastor, eu tenho que odiar? Não, irmão, só para de ficar dando demonstração de amor, porque não vai interagir com esse amor. Pare de sofrer, querido. Comece a semear o seu tempo, comece a semear a sua energia, comece a semear o seu dinheiro, comece a semear o seu esforço, comece a semear, meu irmão, tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, em um lugar que vai gerar para você, em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui, diga eu. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que Deus nos dá pão para comer, mas Ele também dá semente. Pastor, o que é o pão para comer? É a vida abundante de João, capítulo 10, versículo 10. A vida abundante, meu irmão, não é para o céu, é para a terra. A vida no céu é a vida eterna. Pastor, e o que é semente para semear? É uma vida transbordante. Quem está lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, a Bíblia diz o que? Dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante.
O que Deus quer dar para mim e para você, o que Deus quer dar para mim e para você, o que Deus quer dar para mim e para você, para mim e para você, irmão, não é só algo abundante para ficar em mim e eu tenho o suficiente, é algo transbordante para que eu tenha para mim, você tenha para você e nós tenhamos para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho e saírem abençoados da nossa frente, em nome de Jesus. Então interaja com isso, irmão. Deus colocou semente aí. Diga para alguém do lado do passado, está na sua mente. Diga, o futuro está na semente. Deus colocou semente aí. Tempo, inteligência, expertise, profissionalismo. Deus colocou aí dentro, irmão. Está aí essa semente. A Bíblia diz que Ele te deu pão para você comer, vida abundante, semente para você semear. Então interaja pelo amor de Deus, porque senão vai passar o tempo, e assim como Moisés, você vai ver a terra prometida. Deus disse para Moisés, você vai ver só de longe, mas não vai entrar. Tem crente que se contenta, irmão. Sabe o povo de Israel? Moisés, sobe tu lá, entra lá no meio da glória, no meio do fogo, a gente vai ficar aqui embaixo só vendo show pirotécnico. Para, irmão, de olhar as bênçãos de Deus de longe. Deus quer que você participe, amém? Diga para o irmão do lado, não seja Pedro. Pedro se contentava em servir Jesus de longe. Mas João, irmão, ele colocava a cabeça no peito de Jesus. E quando Deus foi revelar o Apocalipse, revelou para quem? Para aqueles que não se contentavam em servir a Deus de longe. Aqueles que não se contentavam com um arrepiozinho aqui no domingo à noite, umas lagrimazinhas no canto do olho no domingo à noite, depois de um hino legal. Não, irmão, o que Deus tem para mim e para você é encher esta igreja de glória, de fogo, de unção, de poder, de autoridade. Deus quer abençoar esta casa. Faça parte em nome de Jesus. Aleluia. Chora cada mandarabassuri andaramai. Aleluia. E a Bíblia diz então que naquele mesmo ano, diz a minha tradução. Tem gente, pastor, o ano que vem vou começar o ano que vem vou começar isso, perguntaram para o pastor, a célula vai começar quando? O ano que vem? Eu digo, não, vai começar semana que vem. Eu não vou dar um mês para o diabo, irmão. Eu não vou dar um mês para as pessoas que estão querendo vir para a célula. Irmão, você acredita que as pessoas estão ligando para mim, se oferecendo para, pastor, tem uma célula perto da minha casa? As almas estão pulando, os peixinhos estão pulando fora da água. Eu liguei lá para BH, onde a gente recebe a mentoria da visão celular, e eu perguntei, a gente vai, na visão de vocês, as células pegam férias? Aí eles falaram, pegam sim, pastor. A sua igreja, ela fecha durante o mês? Mês de janeiro, né, irmão? A gente fecha, vai tudo para a praia, viajar, o povo é tudo rico mesmo. Você já viu uma igreja que fecha assim, intencionalmente, voluntariamente, durante um mês inteiro, um mês de festa? Você conhece alguma? Aí eu disse, não, a gente não para. Disse, então a célula também não pode parar, pastor, porque a célula é uma igreja. Semana passada, irmão, o nosso anfitrião pegou Covid, e aí a gente fez num outro lugar, e eu quase suspendi, assim, foi uma ótima desculpa para eu suspender. Se eu vou suspender, aí estava um irmão que ia fazer a dinâmica, um irmão, eu não sei, Vael, acho que esse irmão nunca pisou numa igreja evangélica, nunca entrou numa igreja evangélica, e ele veio para a célula, fez a dinâmica, feliz da vida. Deus usou ele, pensa no homem feliz, católico, apostólico, romano. A esposa dele acho que é médica, se não me falha a memória, ele tem uma empresa de carro. E ele, depois da célula, ficou conversando comigo e disse, pastor, quase que eu não vim, rapaz, ficou longe, hoje foi corrido, mas eu vim, nem tomei banho. Ele disse, mas pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu tive 2 amigos que brigaram comigo. Eu disse, por quê? Eles falaram, ô fulano, onde é que tu está indo toda segunda-feira? Tu está aprontando alguma lá em Araranguá, né?
E eu disse: não, rapaz, eu vou num culto. Ele não soube dizer célula. Ele disse: eu vou num culto. Aí eles ficaram bravos com ele, porque ele não os convidou. Sabe de onde é que esse camarada vem, irmão? Toda segunda-feira para uma célula? Do Jacinto Machado. É longe, não é? E ele vem, meu irmão, porque aquilo ali é a forma que Deus está renovando a fé dentro do coração dele. E eu tenho certeza que eu e o Vaelto, que foi quem o convidou, teremos o privilégio de vê-lo aqui em cima, dando entrada ainda nessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. 100 é um número exato. 100 é um número de maturidade, porque a Bíblia diz que Abraão teve Isaac com 100 anos. 100 é um número de generosidade, porque Marcos capítulo de número 10, a Bíblia diz que o bom pastor ele vai atrás daquela ovelha perdida. Lucas capítulo 15 também fala, porque ele não aceita nada menos do que tudo, irmão. Irmão, eu não aceito nada menos do que todas as promessas que Deus tem para essa casa. Eu não aceito nada menos do que tudo. A Bíblia diz também que Deus o abençoava. Aqui está a senha, aqui está o segredo. Irmão, dinheiro qualquer um tem. E aliás, os ímpios têm mais capacidade de aquisição financeira do que nós evangélicos. Os ímpios têm mais expertise para ganhar dinheiro do que nós evangélicos, porque eles são inteiramente racionais, e nós usamos a fé algumas vezes para comprar o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar quem não gosta de nós. Mas aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando de bênção. A Bíblia está dizendo que Isaac colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. Irmão, quantos Isaques nós temos aqui? Quantos Isaques nós temos aqui? Irmão, você vai colher 100 vezes mais neste ano. Você acredita? Está disposto a interagir? Está disposto a criar congruência de valores com aquilo que você deseja, com aquilo que Deus deseja que você tenha? Está disposto? Em nome de Jesus? Então olha só o que diz a Bíblia. Salmo de número 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação sobre o seu povo e a sua bênção. Irmão, tem duas coisas que é exclusiva para crente. Eu vou repetir. Existem duas coisas que são exclusivas, que são promessas exclusivas para crentes. Não estou falando para evangélico, irmão. Eu estou falando para crentes, não estou falando para membros de igreja evangélica, mas para crentes. Pastor, quem é o crente? O crente é aquele que acredita no sobrenatural. O crente é aquele de João capítulo 20, onde Jesus chega para Tomé e diz: Tomé, seja crente. Por que Jesus falou isso para Tomé? Porque Moisés apresentou uma crença limitante, dizendo: eu só vou crer se eu... Quem está vivo aqui, pelo amor de Deus? Eu só vou crer se eu... Mas o que Jesus ensinou 9 capítulos anteriores, no capítulo 11 de João, para Marta e Maria? Marta, você só vai ver se você crer. Eu fiz um vídeo essa semana sobre o monte. Eu digo: irmão, você não tem que vir para o monte para ver gravetinho pegando fogo e nem asa de anjo. Você tem que vir para o monte para você ser crucificado. Quem levou Jesus para o monte pela primeira vez para mostrar os reinos deste mundo foi Satanás. Mas quem levou Jesus para o monte pela última vez para crucificá-lo em favor da humanidade foi Deus, irmão. Então você não pode ter uma fé de Tomé, você tem que ter uma fé de Jesus. Você tem que acreditar, irmão. Você tem que se apegar. Só tem duas coisas, só tem dois tipos de promessas que é só para crente, que é só para justo. Uma é a salvação, está nesse texto que eu li. Eu vou ler de novo. Tem uns me olhando que parece que não estão acreditando muito. Eu vou ler de novo, preste atenção. Salmo de número 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Só tem duas coisas que é só para crente. E aqui eu vou terminar essa parte: salvação e bênção. Dinheiro qualquer um pode ter, bênção não. A Bíblia diz que a bênção repousa sobre a cabeça dos fiéis. Dinheiro, irmão, qualquer gente que vende curso na internet tem.
Dinheiro qualquer pessoa que trabalha tem. Dinheiro qualquer pessoa que é bom naquilo que faz tem. Agora a bênção de Deus é algo que Deus te promete. Você não faz esforço nenhum, e ela corre atrás de você, porque você interage com esta promessa, você interage com essa bênção, você dorme em paz. Isso não tira teu sono, isso não tira tua fome, isso não te envaidece, isso não te trava, isso não te embriaga, porque você sabe que o teu coração não é da bênção, o teu coração é do abençoador. Você veio aqui nessa noite não buscar a sua bênção, mas adorar o abençoador. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, irmão, amém? Vocês são lindos demais, assim, parece que o povo bonito sentou tudo aqui, ó. Os ricos sentaram aqui. E os abençoados, ricos e bonitos, em toda a igreja, em nome de Jesus. Então, todo fracasso, irmão, é uma bênção disfarçada. Pastor, você está falando de bênção, você está falando de geração de riqueza, mas você não sabe como é que está a minha vida. Não, irmão, eu sei como é que está a minha Bíblia. E essa Bíblia te promete que você vai plantar e você vai colher, mesmo no vale. Essa Bíblia te promete, meu irmão, que Deus vai surpreender você. A Adeliana ministrou nessa noite que você não tem como surpreender Deus. É verdade. Imagina assim, o Deus dizendo: não esperava uma adoração tão intensa. Estou chocado. Você não tem como impressionar, você não tem como surpreender Deus, mas você tem como impressionar Deus. Pastor, o que é impressionar? É colocar a sua impressão. É como você colocar assim, você marcar Deus. Você impressiona Deus quando você toca em Deus, você deixa a sua digital nele. Você não está entendendo. Foi isso que a mulher do fluxo de sangue fez. Ela deixou a sua impressão digital na orla de Jesus e arrancou dele aquilo que ela precisava para receber a cura, para receber a bênção. Você não tem como surpreender Jesus, mas você tem como impressioná-lo com algo assim, irmão, um over delivery na adoração mesmo, algo profundo, intenso e completo. Amém? Então interaja com o processo. Versículo 13 e 14 diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possui ovelhas e bois e grande número de servos. Pastor, o que faz parte do processo e como que eu tenho que interagir? Você precisa aprender a conviver com o sucesso. Porque, irmão, pelo amor de Deus, se tem um povo, irmão, que tem dificuldade de interagir com o sucesso, é o povo crente. Eles chegam na igreja assim com calção mostrando o cofre, uma regata nas costas, um chinelo de uma cor, outro do outro. Chego assim, mais quebrado que arroz de terceira, a grande maioria, chega quebrado. Eles entregam para Deus assim o bagaço do bagaço chupado. Diz: ó Deus, estou aqui, só com a cara e a coragem e a fé. Aí Deus olha e diz: é tudo que eu preciso, cara, coragem e fé, tudo que eu preciso. E aí eles começam a dar uma melhoradinha, irmão. Chego cantando assim, desafinado. Aí Deus começa a abençoar, começa a dar uma unção. Vem a irmã do coquinho depois do culto: meu irmão, você canta muito, ela não entende nada de música, você canta demais, canta melhor que Fernandinho. E aí o povo começa a elogiar. Que mensagem, que testemunho, quando é que você vai pregar de novo? E aí, irmão, a gente começa a se empolgar. Deus começa a crescer a empresa da gente, Deus começa a abençoar a gente financeiramente. O casamento começa a dar uma amenizada. A gente começa a crescer financeiramente, começa a crescer alguns dígitos. Sai da posição de empregado para a posição de empregador. Agora você não usa mais uma chinelinha havaiana de uma cor, outra do outro. Não, você já vem com o tênisinho da Verte, já vem com o lacostezinho no pé. Você já não vem mais com aquele reloginho, irmão, que você aperta assim para ele fala a hora, custa R$10 na barraquinha. Você já começa com um Apple Watch, você já vem, chacoalha assim, todo mundo, um Apple Watch. Você começa a melhorar, irmão. Você não está mais com o telefone de lanterninha, você já vem agora com iPhone 14, assim, para humilhar a gente, humilhar os pobres.
Deus começa a te abençoar, e Deus fica feliz da mesma intensidade que você ficou com o seu filho, ficou feliz com o seu filho, quando ele abriu o pacote do presente no dia do Natal, assim, olhou para você e disse: pai, obrigado, tu é massa. Só que daqui a pouco, irmão, a gente começa a se embriagar com aquilo que Deus dá. E aí Deus olha para a gente e diz: esse infeliz, esse cabeção só funciona com problema, só funciona pobre, só funciona doente, só funciona com um casamento numa M que eu quero dizer assim, tipo meia boca, tá, irmão? Esse infeliz só funciona com problema. Começa a dar uma melhoradinha, começa a se achar, já não tem tempo, irmão, porque eu senti a tua falta. Não, pastor, sabe como é? Estou trabalhando, alguém tem que trabalhar nessa igreja. Tipo assim, tu não trabalha, mas eu trabalho. E a gente só faz assim, ó. Não está mais aqui quem falou. Mas com esse comportamento, a gente começa a mandar senhas para Deus. Deus começa a olhar para a gente e começa a dizer: ah, então tu é assim, então tu é desses. Tu só funciona bem quando o bicho está pegando. Tu só é crentinho quando as coisas estão faltando. É essa a tua mola propulsora, é isso que faz você funcionar, é isso que te traz para a oração, é isso que te leva para o jejum, é isso que te leva a ler a minha palavra, a buscar nas minhas promessas, é isso então. Irmão, a Bíblia diz que Isaac, ele ficou riquíssimo, e continuou crente, continuou adorando a Deus, continuou servindo, honrando o Deus dos seus pais. A Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não coloque nela o seu coração. Aprenda a interagir, irmão. Irmão, eu vejo o pastor que quando ele começa na igreja, que é uma igreja pequena, ele é humilde, ele é tranquilo, relacionável. A igreja começa a crescer um pouquinho, a estrutura começa a melhorar, aquela pessoa fica insuportável. E sabe o que acontece quando nós ficamos insuportável? A bênção é transferida para outra pessoa que é suportável. Se você quer aprender a interagir, irmão, com as promessas de Deus, continue humilde, continue dependendo de Deus, continue sendo uma pessoa querida, tratável. Tenha humildade quando você estiver subindo. Tenha humildade para tratar as pessoas quando você estiver subindo. Trate bem, porque são as mesmas pessoas que você vai encontrar quando você estiver descendo. São as mesmas pessoas. Levante as suas mãos. Pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci. Levante a mão com vontade, canta. Prazer é te louvar. O meu prazer é viver. Versículo 19, para encerrar, diz que eles cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Deus não depende de lugar. Não é a empresa que você trabalha que está atrapalhando você. Não é a igreja que você congrega, não é a cidade que você mora, não é o casamento que você tem, não é a casa que você mora. Se você tem uma promessa, se você tem uma semente,
se você se move por uma palavra que um dia foi profetizado sobre a sua vida. Eu não sei você, mas eu costumava anotar as profecias que eu recebia. Algumas já se cumpriram e outras ainda não, mas eu sei que se cumprirão. Se você se move por uma palavra, se você tem uma semente, se você tem uma promessa, se você tem uma igreja que está aqui de segunda a sexta orando pela tua vida, se você tem um pastor, irmão, que tem orado pela sua vida, para Deus prosperar você, prosperar a sua empresa, te dar saúde física, emocional e espiritual, se você ainda acredita na oração desse pastor, continue semeando e comece a cavar os poços que um dia os invejosos taparam. Comece a resgatar algumas promessas que um dia os invejosos mataram. Comece a ressuscitar alguns sonhos que um dia os invejosos sabotaram. A Bíblia diz que Isaac, ele cavou, continuou cavando, deu nome a esses poços, deu identidade a esses poços, diz o texto. E a Bíblia diz que ele achou uma nascente de água. Ele não achou uma poça. Não se incomode com uma poça. Pastor, mas eu gosto da poça. Tá bom, irmão. Se você quer continuar com a síndrome de sapo, tá tudo certo. Deus vai dar uma eu ia dizer sopa, eu já estou pensando em comer. Deus vai dar uma poça para cada um. Mas sabe como é que é o meu Deus? Quando a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 e 4, quando Deus diz, o que eu vou dizer para o povo que o Senhor é? Deus disse, diga para eles, o eu sou te enviou. Eu sou. O que Deus é, irmão? Ele é aquilo que você precisa. Aliás, Ele é tudo aquilo que você precisa. Deus é aquele que te ama quando as pessoas te odeiam. Deus é aquele que acredita em você quando todo mundo desacredita. Deus é aquele que continua acreditando em você quando nem você acredita mais em você. Deus é aquele que continua persistindo quando até você desiste de você. Deus é esse. O eu sou está aqui nessa noite. Então a Bíblia diz que eles acharam uma nascente de água. Sabe como é que Deus funciona, irmão? Está lá em João capítulo 4. Chega uma mulher e ele pede o quê? Uma caneca de água. E oferece para ela uma fonte. Irmão, depois que eu descobri isso em Deus, nada do que é meu mais é meu, tudo é dele. E isso não é barganha. Faz 10 anos que eu doei a minha casa, eu não ganhei outra casa. E se Ele não me der outra casa, irmão, tô nem aí. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho uma mansão celestial me esperando, me aguardando, onde o asfalto da minha casa lá em cima, sabe como é que é? Ouro. Irmão, quero dar um mergulho de boca aberta naquele rio da vida.